Já de volta com seu estilo de vida e agora é hora de entrevista. Hoje no quadro ABC da Saúde, vamos falar sobre as mudanças climáticas, as mudanças bruscas de temperatura e o que ela pode vir a trazer de prejuízos para a nossa saúde. Porque com essa mudança de temperatura, a nossa imunidade pode ser afetada. Porta aberta aí para diversas doenças. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, doenças respiratórias já são a terceira maior causa de morte no mundo. Portanto, apesar de ser um assunto que parece simples, merece a sua atenção e é isso que você confere a partir de agora no quadro ABC da Saúde. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de pneumologia da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, professor Leonardo Dias Ribeiro. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Denise. Muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso do senhor estar aqui. Mudanças climáticas, mudança de temperatura aumenta aí os riscos de doença. Por que isso acontece? Bom, com as mudanças, com a mudança climática, você facilita o aglomeramento dependendo da situação das pessoas em determinados ambientes. Por exemplo, em locais que tem um frio mais intenso, as pessoas tentam se abrigar, diminuir a ventilação dos ambientes. Aqui na nossa região, a gente vê muito isso também, se abrigar da chuva, na época das chuvas, né? E agora, na época de calor, a gente praticamente vive no ar-condicionado o tempo inteiro. Né? Eu passo mais frio aqui em Manaus do que propriamente calor, porque eu estou sempre no ar-condicionado. E isso facilita a proliferação de alguns vírus, né? Por conta dessa aglomeração das pessoas e às vezes desenvolvimento até de algumas alergias, dependendo do ambiente, se o ar-condicionado está limpo, se não está, proliferação de ácaros e tudo mais. Aqui na nossa região, a grande questão de mudança de temperatura é a questão de muito calor e também muita chuva. O frio intenso a gente não costuma sofrer com isso, é mais para a região sudeste, sul e centro-oeste do país. Mas essa questão de muito calor e a gente ter que conviver com ar-condicionado diariamente, o choque térmico, ele pode ocorrer, a gente estava comentando antes do programa começar, essa questão justamente de você conviver com ar-condicionado e calor ao mesmo tempo. Pode, porque assim, a gente sai num ambiente que está com a temperatura muito elevada e com a umidade muito alta. Então você acaba suando bastante, voltando para um ambiente, às vezes, com um ambiente mais seco, né, que o ar-condicionado resseca o ar daquele ambiente, e com a temperatura mais baixa. Então, dependendo da situação, entra e sai de ar-condicionado, e essa variação pode dar uma baixa transitória de imunidade, facilitação por conta até da própria aglomeração da transmissão de alguns vírus e instalação de algumas outras doenças oportunistas que possam aparecer. Certo. Então são as doenças respiratórias que são mais comuns por conta dessa baixa imunidade. Eu gostaria que você citasse pra gente algumas que podem ocorrer por conta disso. Então, o que a gente tem? São as que o pessoal chama de virose, né? São um pool de vírus, uma série de vírus que estão circulando na população. Então a gente tem rinovírus, adenovírus, tem o vírus de influenza, que eles podem fazer desde o resfriado, pode causar o resfriado, até uma gripe mais forte, uma gripe, né? Então o que seria o resfriado, que é o mais comum? É nariz escorrendo, uma febre baixa, que não causa nenhuma falta ao trabalho. A pessoa convive, né, praticamente usando antitérmico e soro nasal, você consegue manejar bem essas viroses do resfriado e a pessoa não tem nenhum grande impacto. Agora, o que mais preocupa é a gripe. A gripe é responsável por uma grande falta ao trabalho, aí já tem uma febre mais alta, você tem uma dor no corpo intensa. Tudo isso facilita a transmissão o impacto na saúde das pessoas. Com certeza. E além dessas doenças que o senhor citou pra gente, a virose, a gente ouve falar muito realmente, é até motivo de piada, mas realmente acontece. Tem as questões mais graves, como por exemplo a pneumonia. O que você poderia destacar para a gente sobre essa doença que pode vir a acontecer por conta desses vírus e bactérias? O que você poderia destacar para a gente? A pneumonia ela é a entrada de uma bactéria, um fungo, ou o próprio vírus dentro da via aérea inferior, dentro do alvéolo. Certo. Normalmente nesse local não é para não ser colonizado, não ter nenhuma bactéria. Por exemplo, normalmente a gente tem algumas bactérias na boca. A principal causa de pneumonia é uma bactéria chamada pneumococo que a gente tem no nosso conduto auditivo.
digestivo, a gente tem dentro da cavidade oral. E dependendo da situação que a gente esteja de imunidade, por exemplo, por exemplo, no caso, uma dessas viroses que eu acabei de explicar, você tem uma baixa transitória da imunidade, você pode facilitar com que essa bactéria penetre na via aérea inferior, dentro do alvéolo, que não era para ter nenhuma bactéria, né? Certo. E cause essa infecção no pulmão, né? Entendi. E a pneumonia, quando a gente ouve falar, a gente tem um pouco até de receio. Criou-se um panorama um pouco grave quando a gente ouve falar de pneumonia. É realmente uma doença que merece uma atenção redobrada, que pode vir a ter uma gravidade realmente maior do que as outras doenças respiratórias? Sim, a doença mais grave da via aérea que a gente tem é a pneumonia. Ela é responsável pela grande maioria das internações hospitalares. Se a gente for fazer agora um censo epidemiológico nos pacientes que estão internados, a maioria vai estar internado por pneumonia. É uma doença que ela tem um espectro de gravidade, né? Então ela pode ser de uma pneumonia que a gente chama mais comunitária, que por conta do pneumococo, né? Que a gente desenvolvimento dessas bactérias, como até desenvolvimento de pneumonia de pacientes que estão dentro do hospital, que são pneumonias que são hospitalares. Então, o espectro de gravidade é muito intenso. Sendo uma doença muito prevalente, né, e responsável por grande parte de internação, ela pode causar o que a gente chama até de sepse, que é uma infecção generalizada, e é responsável por uma grande mortalidade. Hoje, uma grande preocupação da Organização Mundial de Saúde é a prevenção da sepse. Uma das principais causas é a pneumonia, né? Entendi. E agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que as pessoas podem fazer para se prevenir dessas doenças respiratórias. A gente não tem como administrar a questão do tempo, quando a gente mal espera chove, quando a gente mal espera abre um sol muito intenso, mas como as pessoas podem se prevenir, quais são as atitudes que elas podem tomar para estar evitando esse tipo de doença? Assim, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente são os hábitos de higiene, né? Então, por exemplo, tá sempre lavando as mãos, ter um frasquinho de álcool gel na bolsa, né? Evitar de botar a mão no nariz, botar a mão na boca, isso tudo facilita. Utilizar um lenço descartável, isso tudo facilita a prevenção, né? Certo. Então essa é uma das principais medidas, é lavar sempre a mão, né? Eu falo até com meus alunos em relação até a pneumonia e a transmissão de germes dentro do hospital, que o médico é um dos grandes vetores. Então, o mais importante tratamento é ele sempre lavar a mão antes de atender qualquer pessoa. E isso é no nosso dia a dia. Então, você vai no shopping, está com a mão no corredor, de repente uma pessoa acabou de espirrar, está com vírus naquele local, você coloca a mão no nariz. Facilita a transmissão, né? Então, assim, lavar a mão. A outra coisa importante são as imunizações, né? Então, vacinação é importante, participar dos calendários do Ministério da Saúde para as populações alvo, né? Então, por exemplo, vacinação contra a pneumonia é importante para determinados grupos de pessoas, vacinação contra a influenza, né? Contra H1N1, então são medidas importantes. Certo. Isso facilita a prevenção e é muito mais fácil do que depois tratar. E também o estilo de vida da pessoa com certeza influencia, né, professor? Com certeza. A questão da alimentação, atividade física, que na verdade é algo que influencia em quase 100% de quando a gente diz de saúde do corpo, é o estilo de vida. Com certeza. Então o hábito saudável, estar sempre hidratado, bebendo água, evitar consumo excessivo de bebida alcoólica, evitar comidas com excesso de gordura, estar praticando atividade física, isso tudo é importante para a prevenção, que você cria uma condição no organismo de saúde, né? Então você facilita todo o seu sistema de defesa, tudo em prol da saúde, né? Tá certo, então. Olha, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco, tá bom, professor? Tirando outras dúvidas. Okay. A gente vai falar um pouco sobre cuidados especiais com crianças, idosos e grávidas. Por exemplo, a questão da automedicação, que é muito comum nos casos de gripe e resfriados. Então a gente continua no próximo bloco com esse bate-papo e eu conto com a sua audiência. Até já!